Tu sente que tu tem perdido o respeito das pessoas da tua volta? Tu sente que as pessoas não te respeitam? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 comportamentos que fazem com que as pessoas percam o respeito por ti e não te levem a sério, certo? Então, tem alguns comportamentos que sabotam a tua autoridade sem que tu perceba. Então, tem pessoas que elas perdem, na minha visão, o respeito em duas situações. Quando elas são muito expansivas, falam demais e querem mostrar muito, que é excesso de vaidade, excesso de ego, e quando as pessoas são extremamente omissas, ou seja, quando tu não diz não, quando tu não coloca limites e tudo mais. E aí acaba perdendo o respeito. Essa falta de respeito que as pessoas têm por ti te gera sérios problemas, tá? Como problemas nos negócios, se tu tem um negócio que os teus clientes te colocam, te botam para trás, eles não te respeitam, né? Eles não te pagam muitas vezes. E no trabalho, se tu trabalha em alguma empresa, alguma coisa, tu nunca é promovido, não te dão oportunidade, sempre te dão mais trabalho, sempre está sobrecarregado. E na família é a mesma coisa, certo? Então muitas vezes os problemas que tu tem de relacionamento que tu não consegue solucionar pode estar ligados à falta de respeito. Então hoje a gente vai falar sobre cinco comportamentos e como melhorar esses comportamentos. O primeiro é falar demais e agir de menos. Então, palavras sem ações, elas perdem o valor. Então, é quando tu fala, eu vou levantar cedo todos os dias 6 horas. Eu vou fazer academia, e aí tu acaba não fazendo, certo? Então, são pessoas que falam demais. São pessoas que têm um discurso. Tu tem um discurso muito bom, tem um discurso muito bonito. Tu fala muito bem no Instagram, mas as tuas ações, elas não correspondem a isso. Então, é a primeira coisa. Então, antes de falar, antes de fazer um compromisso com uma pessoa, dizer que tu vai fazer, faça, certo? Não fique falando, certo? Haja primeiro. Se o teu objetivo, sei lá, é fazer, acordar todos os dias 6 horas da manhã, só faça. Depois fale, olha, estou acordando todos os dias agora 6 horas da manhã, certo? Então, comece a agir, tá? Segundo, ser excessivamente disponível. Isso desvaloriza a tua presença. Então, estar todo momento, quando te pedem as coisas, sempre diz sim, sempre está disponível, sempre quer ajudar, sempre está todos os momentos, e isso é uma coisa que te faz perder o valor, certo? Então aprenda a colocar limites em tudo, no trabalho, na família e tudo mais, certo? Não seja excessivamente disponível, certo? Coloque os limites, fale que não, coloque uh, limites nas coisas, no trabalho, na tua hora de trabalho, procura assim, ó, fechou tua hora de trabalho, não fica para mais, às vezes tu tem algumas coisas fora de horário, algumas tu pode ir até, mas escolha às vezes de não ir, de falar, olha, eu tenho compromisso, crie outras coisas, sabe, para fazer, né? Senão tu fica extremamente disponível e tu é sempre a pessoa que quando pensa em fazer alguma coisa extra, sempre te chamam e tu acaba também se tornando sobrecarregado. Então, cuidado com esse negócio de ser excessivamente disponível. Não manter a tua palavra. Então, tu falar que tu vai fazer alguma coisa e tu não fazer, certo? Então, se tu vai fazer algo, se tu vai te impor algo, mantenha essa palavra. Então, assim, se tu diz assim, olha, eu vou fazer o relatório até sexta, faça o relatório até sexta. Certo? Esses dias eu estava num grupo que eu faço parte e eu falei para um amigo, ele disse, olha, ó, tem tal reunião, alguém tem que apresentar alguma coisa. Eu falei, cara, até a primeira reunião eu vou conseguir. E aí, por algum motivo, eu não consegui fazer o trabalho a tempo. Daí eu falei assim, ó, na próxima reunião, com certeza eu vou fazer. E, cara, e deu 3 dias, eu já tinha mandado o trabalho pro cara por e-mail, certo? Então, assim, às vezes tu não consegue fazer de primeira coisa, mas tu te comprometer a fazer e fazer, certo? Já manda tudo. Agora então já mandei meu trabalho, agora eu só preciso apresentar ele, certo? Então assim, ó, mantenha a sua palavra, certo? No que tu for fazer. Se tu diz que tu vai fazer, faz, nem que tu te mate, mas faz. Depois fugir de conflitos, né? Então evitar problemas, isso enfraquece a tua posição. Então assim, tudo na vida para ter um crescimento, tá? Para ter uma mudança, precisa ter conflito. E conflito, quando eu falo em conflito, eu não estou falando sobre
tu brigar, tu entrar, tu bater em pessoas, tu xingar pessoas. Conflito é tu mostrar tua opinião quando ela está contrária. Conflito é tu mostrar quando as coisas estão erradas e manter a tua posição em relação a isso. Então, assim, ó, evitar problemas enfraquece a tua posição. Então, eu sempre digo, se tu tá vendo que alguma coisa tá errada, aponta que tá errado. Certo? Se tu não concorda com alguma situação, fale que tu não concorda da situação. Tu pode até, por exemplo, ser numa reunião e tu perder, certo? Sei lá, tu ser contra que todo mundo saia às 5 horas e todo mundo sair às 5 horas, certo? Decidir em grupo. Mas só de tu manter a tua posição, né, de ser contra tal política, isso já fortalece. Então, por vários momentos, em vários grupos que eu participei, em empresa, eu ia para o conflito. Eu falava o que eu não concordava. E muitas vezes eu não ganhei, mas aquilo gerava um respeito das pessoas por mim, certo? Então, sempre que tu tem a opinião, a possibilidade de te impor, de falar uma opinião diferente, de falar alguma coisa que tu pensa, mesmo que tu vai entrar num conflito, mesmo que tu tenha que parar realmente a pessoa, isso vai fazer com que as pessoas te respeitem, as pessoas saibam que não podem passar por cima de ti. E às vezes as pessoas vêm e te atropelam, por quê? Porque tu não entra em conflito. Se tu entra em conflito, as pessoas, antes de te falarem alguma coisa, elas te perguntam. Certo? Ah, posso fazer isso aqui? Posso fazer aquilo ali? Posso fazer aquilo lá? Então, assim, ó, aprenda a entrar em conflitos. Aprenda a escolher os conflitos que tu vai entrar. Aprenda a falar a tua opinião. Isso, e quando tá errado. Porque as coisas, elas têm dois lados. Tudo tem dois lados na vida. E muitas vezes, na tua empresa, tu tá passando por perseguição, ou tu tá passando por situações em que tu não concorda, porque só um lado da força tá trabalhando e o outro tá omisso. E às vezes tu precisa na vida ser esse outro lado, né? Mostrar esse outro lado. Então isso vai te ajudar muito a que as pessoas te respeitem. E depois não estabelecer limites, tá? Isso afeta a tua autoestima e tuas relações. Então, o que são limites? É o sim e não, né? É saber falar o não, é saber dizer que não, é saber fazer as coisas, não fazer coisas quando tu não tá com vontade, certo? É também tu falar coisas que tu quer fazer. Então, muitas vezes no relacionamento, tu só faz o que o outro quer, tu faz o que o outro quer. E aí o outro pede respeito por ti. Então, tu tem que fazer coisas que tu sinta vontade, que tu queira fazer, certo? Então, aprenda a estabelecer esses limites com as pessoas. Dizer não, dizer assim. Uma boa coisa que eu trabalho com meus pacientes é fazer uma lista, né? Do que tu tolera e do que tu não tolera. Quando as pessoas forem pro lado fazerem coisas que tu não tolera, tu diz que não. Olha, isso aqui eu não tolero, certo? Isso te ajuda a estabelecer os teus limites e a te tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa com mais autoridade, certo? Então, se esse vídeo... Então, basicamente, pessoal, esses 5 comportamentos, se a gente muda eles aos poucos, tá? Começa a se impor mais, dizer não, colocar limites, isso faz com que as pessoas mudem a perspectiva sobre nós. Isso nos dá personalidade e nos dá muitas oportunidades, certo? Tanto em relacionamentos como no trabalho, né? Então eu acredito que uma das coisas que na minha história pessoal, né, mudou muito e me fez palestrar em grandes lugares, ter oportunidades de trabalho, oportunidades de negócio, foi ter posições firmes. Posições firmes é uma coisa que me ajudou muito a chegar onde eu estou e fazer com que as pessoas venham ao meu consultório e me gerou muito. Hoje eu trabalho muitas vezes com palestras, né? Então, aprenda a gerar limites, tá? A ser respeitado. Isso vai te ajudar muito, certo? Então, praticando esses 5 comportamentos, com certeza tu vai conseguir ter o resultado que tu quer. Quais desses comportamentos, desses 5 comportamentos, tu identificou que são comportamentos que fazem as pessoas perderem o respeito por ti? E se tiver, comenta aqui embaixo se tu quer um tratamento, porque no tratamento a gente trabalha essas técnicas de desenvoltura e desenvolvimento pessoal. Beijo de coração de vocês, até a próxima!